Boa noite, Guarulhos. Estamos ao vivo às 20 horas e 31 minutos. Você das redes sociais, muito obrigado. Esta terça-feira agradável, com muitas informações para você. Comigo, meu brother, meu amigo Lucas Braga e todo o timaço da TV Guarulhos. Olha só, deixa eu baixar aqui meu retorno, baixei agora. Estou no Facebook do Guarulhos em Destaque, também ao vivo, sempre de segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos. Perdeu a entrevista, vai estar disponível lá no portal guarulhosendestaque.com.br. Meu amigo Lucas Braga, tudo bem com você, né? Família, tudo bem? Maravilha! Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, trazendo muitas informações. Por exemplo, segunda turma mantém julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ministério Público analisa cultos religiosos na fase vermelha. Preços da gasolina e diesel sobem no dia de hoje. É brincadeira, hein? E tem uma notícia aqui para os idosos de Guarulhos. Chegou agora notícias da Prefeitura de Guarulhos em relação à vacinação, hein? Nesta quarta-feira não haverá abertura de polos de vacinação contra a Covid-19 em Guarulhos. Tanto primeira dose para idosos de 77 anos ou mais, como a segunda para os com idade igual ou superior a 85 anos e profissionais de saúde de clínicas e consultórios particulares. Deverão ser agendados por meio do telefone 4968-8870 na central da GRU Vacina. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Lucas Braga chegando aqui. Mais uma informação. Tribunal de Justiça libera o funcionamento de academia em São Paulo na fase vermelha aí. Professores de educação física conseguiram aí seus objetivos. Já estou aqui com o nosso primeiro convidado, meu amigo Rafael Zanin, especialista em condomínio. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal de casa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Geraldo, estamos aqui mais uma terça-feira ao vivo, aí reunidos para tirar as dúvidas dos telespectadores. Você que mora em condomínio, mande a sua dúvida aqui para o programa, né? Estamos ansiosos aqui para respondê-la aqui no ar. Rafael, vamos às perguntas que chegam dos nossos amigos que utilizam das redes sociais. O Santos, deve ser santista, né, com esse nome. Como são feitas as regras de um condomínio? Essa eu quero saber. Ótima pergunta, viu, Geraldo? As regras de um condomínio, ela nasce, né, quando o empreendimento ele é criado. Então, as primeiras regras, elas acompanham o início do empreendimento. Então, elas são criadas por quem? Pela construtora. Tá? Então, a construtora ela realiza o documento que a gente chama de certidão de nascimento do condomínio. Né? A gente se compara, né, a nossa certidão de nascimento, que é a convenção condominial. É um documento, é um memorial descritivo, né, de todo o empreendimento, onde diz, né, sobre tudo, todas as áreas comuns, sobre todas as metragens, sobre todos os apartamentos e também diz sobre normas e regras, tá? Então é ali que começa o início aí das normas internas, né, do condomínio. Então a construtora é que cria no início a convenção do condomínio, tá? Então é um documento que tem aí uma importância grande dentro de um condomínio, tá? Depois é criado o regulamento interno. Regulamento interno ele é criado pelos moradores em assembleia. Então os próprios moradores analisam, verificam qual é a necessidade, né, que falta dentro da convenção condominial. Então o regulamento interno serve para complementar a convenção condominial, tá? Então também os moradores decidem, né, sobre as regras do condomínio e implantam aí no regulamento. E depois, Geraldo, por último, as decisões das assembleias, né? Então as atas das assembleias. Então toda a assembleia é feito depois uma ata essa que depois é registrada em cartório, levada para registro.
e após aí a sua divulgação, o seu registro, né, a sua publicação aí legal, ela tem que também ser seguida. Por quê? A Assembleia, Geraldo, ela é a decisão dos condôminos para aprovar melhorias, reformas, obras e também para aprovar alguma norma e regra que não está contida nem na convenção nem no regulamento. Então existe uma hierarquia de normas e regras dentro do condomínio. Acima de tudo, é lógico que está o Código Civil, que já contempla algumas normas, né, de condomínios. Tá? Abaixo a convenção condominial, depois regulamento interno e por último as atas de assembleias. Então, Geraldo, a gente não pode aprovar nada em assembleia que vá contra o nosso regulamento, que vá contra a nossa convenção. Justamente porque um documento serve para complementar o outro. Olha que bacana. Já estou recebendo aqui, daqui a pouco vai fazer parte da mesa redonda, esse nosso amigo cirurgião dentista da Oral Unique, doutor Vinícius Souza. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer vir aqui trazer um pouquinho de informação e falar um pouquinho mais da minha área, que é a área da saúde, a área da odontologia aí para os nossos telespectadores. Legal, daqui a pouco ele entra também nesse debate falando da sua especialidade e depois, hoje, esta bancada vai discutir violência contra a mulher e os direitos, né, que foram devolvidos ao ex-presidente. É tema daqui a pouco, hein? Voltamos com o Rafael Zanin, especialista em condomínio. Porque tem visitantes com privilégios no estacionamento do condomínio. Essa é legal, hein? Né, Geraldo? Olha, pessoal, visitante, né, ele normalmente dentro dos condomínios ele possui uma vaga ali pré-determinada para sua utilização. Então, dependendo do porte do condomínio, tem condomínios que possuem mais vagas de visitantes, tem condomínios que possuem menos, né? Só que, geral, dentro de um condomínio, né, visitante é visitante. Não é porque às vezes é um visitante do síndico, um visitante do conselheiro, né, que ele vai ter privilégios, né? Então, não, visitante tem que utilizar as vagas pré-determinadas, tá? Então, se vem ocorrendo isso, infelizmente cabe aí ao morador que está se sentindo aí prejudicado com esse fato, né, recorrer aí aos gestores do condomínio, tá? Então passar, né, se o caso não estiver relacionado ao síndico, né, passar para o síndico, explicar o que você vem observando no condomínio, explique para os conselheiros também. Então você tem que procurar o grupo gestor, né, e explicar para eles, se tiver fotos, vídeos, enfim, tudo que você puder juntar de informação é sempre bom para poder você ter mais força aí junto à sua reclamação, tá? Mas não pode ter privilégio, Geraldo. Dentro de um condomínio, todos os moradores são iguais, todos os visitantes também são iguais, tá? Não pode haver privilégios. Chegando agora, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, deixa eu checar aqui a informação, o prefeito Guti exonerou o secretário Rogério Hermann e nomeou o senhor Ronaldo Antônio da Silva como novo secretário de esportes do município de Guarulhos. Saiu agora no Diário Oficial do município a exoneração do Rogério Hermann e hoje ele nomeou Ronaldo Antônio da Silva como novo secretário de esportes do município de Guarulhos. A Selma pergunta, somente o síndico administra o condomínio? Olha, Geraldo, não. O síndico, ele tem um papel fundamental dentro de um condomínio, né, que ele é realmente ali o gestor, né, digamos aí o gerente, né, de todo, se a gente comparar o condomínio com uma empresa, o síndico ele é o gerente, né, ele é o gestor de todo o empreendimento, né, então abaixo dele tem as empresas que dão suporte para ele, principalmente na questão aí, a administrativa, né, é a administradora do condomínio. Tá? Tem condomínios, Geraldo, por incrível que pareça, fazem autogestão. Tá? Você sabe o que é autogestão, Geraldo? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Mas autogestão é o próprio condomínio fazer a sua administração. Então, às vezes o síndico é que colhe em recibinho a taxa de condomínio, contrata um advogado para cobrar um inadimplente, contrata um contador, contrata, às vezes, um engenheiro para fazer tal serviço, enfim. Então, o síndico acaba correndo atrás de vários prestadores,
né, e ele mesmo paga as contas, emite os boletos ou cobra os inadimplentes, emite as taxas, enfim. Então realmente esse serviço de autogestão, né, dentro dos condomínios vem acabando, Geraldo. Vem acabando porque é muito trabalho, trabalhoso para o síndico fazer tudo, né, para o condomínio e ainda mais cuidar dos seus afazeres, do seu trabalho. E a próxima pergunta é sobre isso. O Fernando quer saber, existe carga horária para o síndico? Porque no meu condomínio, o síndico está pedindo horas extras, talvez seja isso aí. Eu acho que é o mesmo condomínio. Então, pessoal, ser síndico já é um fardo, né? Você já tem uma série de responsabilidades, atribuições. Então, a nossa recomendação é que realmente tenha uma administradora do lado, né? A administradora, ela vai te dar todo o suporte em todas as esferas, né? Então a administradora, ela vai fazer toda a parte financeira, tributária, fiscal, toda a parte de RH, né? Toda a parte jurídica, de cobrança. Ela tem um sistema tecnológico para poder fazer um bom gerenciamento do condomínio, né? Então você que está nos assistindo, se o seu condomínio faz autogestão, né? Converse com o síndico, peça para ele procurar uma administradora. Às vezes o pessoal, Geraldo, acha que vai sair caro, né, uma empresa para ajudar a administrar o condomínio. E muitas vezes não, Geraldo. Se botar na ponta do lápis, sai até mais barato ter uma administradora do que o síndico ficar correndo atrás de vários serviços picados. Porque ele vai encontrar tudo numa só empresa. Vai encontrar advogado, contador, especialistas na área. Então, nesse caso da dúvida do nosso telespectador, seu Fernando, síndico querendo hora extra, Geraldo. É o fim de... É complicado, porque, Geraldo, o síndico, ele não é funcionário do condomínio. Então não pode ter hora extra. Olha, não é viável pagar, porque o síndico, ele não é funcionário do condomínio. Se não é funcionário, não tem que pagar. Ele é eleito em assembleia para representar a massa condominial. Então o síndico, ele é um representante. Se o síndico vem pleiteando para os moradores esse pagamento de hora extra, deve estar acontecendo alguma coisa, Geraldo. Pode ser que ele está desempenhando algo a mais do que a sua função. Tem que ser tudo bem explicado, Geraldo. Então, dentro de um condomínio, o síndico, ele tem que explicar o porquê dos gastos. Porque cabe a ele, né, prestar contas de tudo que ele gasta. Então, nesse caso, principalmente sobre essa questão de hora extra, ele tem que explicar por que ele está cobrando esse tipo de serviço, ou por que ele vai cobrar. Não tem embasamento. Não tem embasamento. E a Assembleia tem que aprovar, Geraldo. Senão, não. Senão, não tem como. Senão, ele vai ter que restituir, né, esse valor para o condomínio. Então, se tiver fundamento, ok. A Assembleia e os moradores vão até entender. Agora, se não tiver embasamento, se não tiver aprovado até mesmo em Assembleia, pode o síndico até, caso ele se pague, né, pode ser que no futuro ele tenha que reembolsar esse dinheiro para o condomínio, viu? A Silva, conservação e reforma de elevadores é despesa extraordinária que deve ser paga por proprietários e não inquilinos? Boa pergunta também, Geraldo. É uma pergunta aí que vira e mexe, o pessoal, principalmente os inquilinos aí, tem dúvidas, né? Eu pago ou não pago? Né? Então, vamos lá, pessoal. É bom a gente sempre separar as ideias, né? Existe uma questão de manutenção, né? Existe uma questão aí de melhoria, tá? Então, tudo que for relacionado à manutenção, tá? Então, o que é relacionado à manutenção? O pagamento da empresa de elevador mensal, né? Então, isso já está incluso, inclusive, na taxa condominial. Então, quando se paga a taxa de condomínio, já está inclusa as manutenções, dentre elas também a de elevador, tá? Então, você que é inquilino, que junto com o seu contrato lá de locação, ficou aprovado que você vai pagar a taxa de condomínio, né? Então, a manutenção do elevador já está inclusa nessa taxa, tá? Aí, o que deve ser julgado, Geraldo? Verificar o que precisa ser feito no elevador. Isso é tratado e abordado em assembleia. Então, em assembleia vai se apresentar o que precisa ser feito no elevador, e aí a gente divide em alguns pontos, né? O elevador, ele pode ser feito um embelezamento do elevador, pode ser feito uma benfeitoria do elevador, ou pode também fazer um rateio para
ser pago peças de reposição ou peças de manutenção que necessária. Então é aquilo, Geraldo. Tudo que for relacionado à manutenção é o inquilino que vai pagar. Tá? Tudo que for relacionado à benfeitoria, embelezamento, é algo que está melhorando o empreendimento, melhorando o imóvel daquela pessoa, aí é o proprietário que paga. Então sempre é importante ter essa separação, essa ideia na questão do serviço que vai ser executado no elevador. Ainda hoje eu converso com o Dr. Vinícius, vai falar também com você a respeito de um assunto muito importante. Você que não gosta de escovar os dentes, você não sabe os problemas que você pode enfrentar na fase adulta. O Pedro pergunta ao especialista em condomínio até quando posso reclamar a demora da reforma que foi aprovada em assembleia. Olha, Geraldo, boa pergunta, ainda mais agora, no momento de pandemia, né? Porque o que está acontecendo bastante, Geraldo? Antes da pandemia, alguns condomínios aprovaram reformas e aprovaram obras. E aí começou a pandemia, né? Os condomínios paralisaram. Por quê? Senão ia estar muitos prestadores caminhando, né, transitando em área comum, né, então muito transtorno, né, em área comum às vezes. Então muitos síndicos, Geraldo, paralisaram obras e reformas, ou até mesmo aquele que não começou, né, aprovou em assembleia, mas às vezes não deu início. Então, pessoal, olha só, uma vez aprovado em assembleia, tá, não existe prazo para realização, salvo se naquela assembleia ficou aprovado também um prazo para execução do serviço. Um exemplo, estamos agora, né, em março, vamos aprovar a reforma da garagem, então vamos começar o rateio e até dezembro essa obra tem que ser executada. Então, é lógico que, Geraldo, tem que ficar também aprovado junto da Assembleia que aprovou aquela reforma, aquela manutenção, aquele rateio, aquela benfeitoria, tem que ser aprovado também o prazo. Se não aprovar o prazo, o síndico realmente ele tem aí essa liberdade para fazer no momento que for necessário, né? No momento que for mais oportuno. É lógico que, Geraldo, a nossa recomendação, né, como especialistas da área, como administradores aí de condomínios, é lógico acompanhar a gestão do condomínio e é lógico que sinalizar ao síndico o momento certo para ele iniciar aquela obra. Se realmente foi feito um rateio, tem dinheiro em caixa, né, a questão da pandemia, né, fase vermelha, fica mais complicado, é lógico, de liberar uma obra dentro de um condomínio. Sim. Então esperar retomar e ir para a fase amarela, laranja, né? E dar o start aí na obra. Mas o importante é não deixar de realizar, não deixar de executar. Obrigado, Rafael. Daqui a pouco ele volta no assunto aberto, porque depois do Break News eu converso com outro colega de bancada, o Dr. Vinícius, cirurgião dentista. Break News, Lucas Braga. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos de volta com o debate Guarulhos ao vivo nesta terça-feira, Lucas Braga. Hoje é dia 9. Eu vou iniciar a segunda parte do debate conversando com o Dr. Vinícius. O que acontece se eu não escovar os dentes? Quais as circunstâncias, né, para o ser humano que não fizer isso? Coloca aquela foto bonita
Lucas Braga dos Dentes. Olha aí, nessa foto. Isso é alguém que escova regularmente os dentes. Doutor Vinícius. Geraldo, é muito importante essa pergunta, porque quando a gente fala de escovação dentária, a gente está incluindo tanto o fio dental quanto a escova e o creme dental, né? Então é de extrema importância que a pessoa faça essa higiene pelo menos 3 vezes ao dia, né? O fato de a gente não dar um foco geral à escovação acarreta vários problemas, desde cáries até doença periodontal, que seria quando o paciente começa a perder a estrutura de osso que segura o dente e posteriormente o dente acaba ficando mole até a perda do elemento dentário, né? Sem contar que a nossa boca ela tem milhares de bactérias, Geraldo. Então, quando a gente acaba não fazendo essa higiene, você está dando basicamente o alimento para que a bactéria se prolifere e cada vez aí a gente começa com situações de fungo, uma série de situações por conta da falta da escovação e fio dental. Olha só, qual o horário em que não pode deixar de escovar o dente? Existe um horário? Deixa eu mandar um abraço para Simone Souza, mandando um abraço aqui para o especialista em condomínio, Rafael. A Simone mandando um abraço. Doutor, o que acontece, né, se que não deixar de escovar os dentes? Existe um horário predeterminado? Como é que funciona? Então, como eu falei na pergunta anterior, é muito importante que o paciente tenha a visão de escovar 3 vezes ao dia. Mas realmente a gente tem uma escovação que é a mais importante, é onde a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção, que é a escovação noturna, Geraldo. Porque quando a gente dorme, o nosso organismo ele seleciona algumas funções para dar prioridade. E a nossa salivação, por não receber nenhum estímulo, ela acaba diminuindo. Boca seca, sujeira e micro-organismos é uma festa só. Então a nossa escovação mais importante, que tem que ter mais atenção, é a escovação noturna, antes de dormir. Mas não desvalorizando as outras, que seria depois do café da manhã e depois do almoço. Olha aí, bacana, você faz isso, né, Lucas? Por favor, hein? O bafo aqui não, né? Pelo amor de Deus. Olha só, qual o certo? Escovar os dentes antes ou depois do café da manhã? Então, se a gente for pensar, né, você tem que escovar os dentes logo após a refeição. Sim. Né? Então tem pessoas que não conseguem tomar café da manhã sem escovar os dentes. Então essas pessoas têm que escovar os dentes antes, tomar o café e escovar os dentes depois. Mas o importante mesmo é sempre escovar depois da refeição. Então depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Agora, uma coisa é clara, isso aqui, o meu filho quando era adolescente tinha preguiça de escovar o dedo. O que fazer para não ter preguiça? É higiene, né, Geraldo? Então, quando a gente fala em preguiça de escovar os dentes, a gente tem que pensar que é como se a gente fosse tomar um banho, né? A gente tem que manter uma saúde. Faz parte da nossa saúde ter higiene. Então, escovar os dentes é um hábito. Você tem que criar uma rotina. Antes e depois do café da manhã? Não, escovando só depois do café da manhã já tá ótimo, tá? Você sabe que meu filho já fez essa pergunta para mim fazer hoje para você, sabia disso? Tá certo, Gustavo? É muito importante. Então, como eu falei antes, a escovação ela tem que ser depois da refeição, né? Se o paciente não consegue, a pessoa não consegue tomar café sem escovar os dentes, então ela escova antes e depois. Mas o importante é escovar sempre depois da refeição mesmo. Existe uma quantidade necessária de escovação? Não. O que a gente preconiza são essas 3 escovações principais, que são as nossas refeições principais, né? A gente também sabe que a nossa vida é muito corrida e a gente não pode entrar naquela neura de comer alguma coisa, vou correr escovar os dentes, porque isso vai ter a ser constrangedor, né? Dependendo da ocasião que você tiver. Então você escovando os dentes 3 vezes ao dia já tá show de bola. Não existe nem máximo, mas o mínimo aí vamos trabalhar com essas 3 vezes. O Rafael Zanini tem uma pergunta. Doutor, eu acho que até muita gente em casa deve ter também essa pergunta. A afta, ela está relacionada à questão da escovação dos dentes? Também, tá? A afta nada mais é do que uma úlcera, né? Então a gente, quando pega a nossa pele, a gente vai ter que entender que a gente tem tecido epitelial e tecido conjuntivo, né? A afta nada mais é quando rompe esse tecido de proteção, que é o tecido epitelial. Então ela dói porque expõe o tecido conjuntivo, que é um tecido extremamente inervado, então é muito sensível. A afta ela não tem uma origem 100% só de uma coisa, são várias situações que podem acarretar uma afta, como
problemas gastrointestinais, estresse, falta da higiene, com certeza também, porque está proliferando bactérias, você bater, machucar a boca também não deixa de ser uma afta. Então, a afta ela pode ter origem de vários fatores, né? Quando ela começa a ser muito recorrente, aí a gente tem que investigar o que está acontecendo, né? Às vezes a imunidade desse paciente que está muito baixa, às vezes esse paciente está passando por um período da vida muito estressante, tendo problemas gastrointestinais, ou até mesmo a falta da escovação, ou se machucando durante a escovação. Estou conversando com o especialista em dentes, que é um cirurgião dentista, Dr. Vinícius de Souza. Deixa eu receber aqui mais uma dúvida. Escovar a língua evita a cárie, Dr. Vinícius? A língua, ela vai fazer parte da higiene como um todo, né? Em cima dela, a gente vai ter uma proliferação e um acúmulo muito grande de bactérias. Com certeza, essas bactérias que ficarem em cima da língua acumuladas, elas podem se proliferar para cima dos dentes, facilitando então uma cárie. Mas se você escovar os dentes, usar o fio dental, vai dificultar. Mas o caso é, você ficar sem escovar a língua, vai acumular bastante micro-organismos em cima e vai criar problemas como a litose, que é o famoso mau hálito. Então a língua ela tem que ser escovada em todas as vezes que você for escovar os dentes, tem que dar importância para a língua. Doutor, tenho muita ânsia, não consigo escovar a língua. O que a gente recomenda? Começa devagarinho, coloca bem a língua para fora, vem na pontinha, molha a escova, vai um pouquinho mais, mas essa higiene da língua ela tem que ser feita como um todo, né? Se a língua está branca, amarela, é acúmulo de bactéria. Então a língua ela tem uma cor rosada, entre um rosa e um vermelho. Ela não pode estar com cor branquinha em cima. Se está com branquinha, é saburra. Saburra é acúmulo de bactéria. Bactéria vai dar a halitose, que é o mau hálito, então. E você em casa, vê se você escova corretamente, por favor, hein? Eu vou fazer um break news, daqui a pouco a gente volta com um tema livre. Vamos falar da violência contra a mulher com os nossos convidados. Estamos ao vivo às 20 horas 57 minutos na tela Lucas Braga. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos ao vivo aqui nesse debate Guarulhos com os dois amigos, Rafael Zanin, da especialista em condomínio, e também o doutor. Se puder deixar a tela assim, vai ficar nota 10, viu, Lucas Braga? Você é um fenômeno, não é um homem-gol, mas é um fenômeno. Agora, gente, essa semana, ontem, segunda-feira, houve aí a homenagem para as mulheres no Brasil inteiro. Rafael Zanin, Dr. Vinícius Souza, por que a violência contra a mulher vem aumentando nesse período de pandemia? Inclusive, ontem foram presos mais de 1.000 pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça. Eu começo com você, Rafael. Geraldo, primeiramente quero mandar um abraço aqui, aproveitar o espaço para mandar um abraço para todas as mulheres aí da minha vida também, para todas as mulheres de casa, né, principalmente para minha esposa, para minha mãe, para minha sogra, para todas as minhas funcionárias também, que me ajudam bastante lá no escritório.
E olha, Geraldo, com relação aí à questão da violência, né, contra as mulheres nos condomínios, né, vou falar mais um pouquinho voltado à nossa área condominial, olha, cresceu bastante, Geraldo. E o bacana é que o pessoal vem ouvindo, né, os vizinhos, e vem colaborando. Né? Então antes, né, briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Hoje em dia os vizinhos, né, estão incomodados com os barulhos, com as reclamações de brigas, discussões, e agora estão realmente aí denunciando, ligando para a polícia, né? O síndico, Geraldo, aí no período da pandemia também tem um projeto aí de lei que o síndico, ele pode, como deve também denunciar, caso ele saiba de alguma mulher que esteja sofrendo abuso, sofrendo violência doméstica, o síndico ele tem que denunciar, Geraldo, senão ele pode até sofrer um processo por ser omisso. Se ele souber e não tomar atitude, o síndico responde também civil e criminalmente aí pelos seus atos. Tá? Então, você também que é morador, reside aí num condomínio onde vem ocorrendo problema de violência e o pessoal está todo mundo em silêncio, gente, não fique em silêncio, denuncie, tá? Porque realmente durante o período da pandemia aumentou muitos os casos por conta de todo mundo estar ficando em casa, fazendo home office, né? Muita gente aí trabalhando em casa, então isso aumentou muito, né, os índices, né, de violência doméstica. Doutor Rafael, doutor Vinícius, o que se deve? Existe algum pretexto para se agredir a mulher? Com certeza não, né, Geraldo? Quando a gente fala uma pessoa que bate em outra, aí a gente já tem que começar a ver essa pessoa de forma errada. E agora uma pessoa, um homem, bater numa mulher... Covardia. É covardia, é extremamente inaceitável algo dessa forma. Né? A gente tem que pensar que a mulher, ela é o berço da nossa sociedade. Sim. Hoje, a mulher tem muito mais brasileiras, mulheres, do que brasileiros homens, sim, né? E a mulher, ela tem que ganhar mais espaço. A gente sabe que um ambiente onde tem mulheres, ele é muito melhor, muito mais agradável, ele funciona muito melhor do que um ambiente onde é só composto majoritariamente por homens, né? A gente sabe da nossa sociedade que é uma sociedade extremamente machista, né? E são paradigmas que a gente tem que ir lutando dia após dia para melhorar esse espaço. Quanto mais o espaço as mulheres ocuparem, mais difícil vai ser de acontecer casos como isso, né? Então é inadmissível, sempre foi inadmissível, mas é inadmissível em pleno século XXI ainda existir casos e mais de 1000 pessoas serem presas por conta disso. Então, que nem o colega falou, ouviu, mulher, denuncie, né? A gente sabe que é todo um processo, mas não existe nenhuma culpa, nenhum mérito que justifique um ato desses. Então, denunciem, vão para os seus espaços e vão atrás dos direitos de vocês. Olha só, o assédio é um outro tipo de violência. E no dia de hoje, eu fiquei sabendo que uma senhora, casada há mais de 10 anos, sofria todo tipo de agressão em casa e a justiça não sabia, mas o vizinho teve coragem de denunciar. Rafael Zanin, é comum nos condomínios as pessoas tomarem conhecimento de um assédio sexual, partindo, seja lá de quem for, porque aí é um cafajeste, né? Desculpem, mas eu não tenho outra palavra para dizer para alguém que comete esse tipo de crime, Rafael. Olha, Geraldo, não é comum, né, a gente ver aí essa questão da denúncia do assédio ou da violência, né? Mas durante a pandemia realmente a gente viu alguns casos aí, o pessoal realmente denunciar, procurar, até mesmo, Geraldo, idosos, né? Na pandemia também a gente viu aí algumas reclamações com relação ao idoso, né? Na delegacia do idoso também, alguns casos aí que a gente viu nos condomínios. E, olha, é algo que a gente tem que sempre, né, repassar, Geraldo, toda semana, todo mês, né? A gente tem aí alguns comunicados que a gente encaminha, né? Então tem que sim denunciar, tá? Então se viu alguma coisa, tem que relatar, tá? O importante Geraldo, todo mundo viver em paz, em harmonia dentro de um condomínio, certo? Certo. Então se realmente existe alguém que vem incomodando,
que vem prejudicando, seja dentro da sua casa ou até mesmo fora, né, com relação à questão de brigas, barulhos, né, gritaria, então essas pessoas têm que se policiar, né, e não pode ocorrer isso dentro de um condomínio. Então, quem está ouvindo barulho, quem está ouvindo gritaria, discussão, tem que procurar a polícia, discar 190, tá? Ou procura o síndico tem que ir lá na unidade, tem que apurar, tá? O importante, Geraldo, volto a repetir, todo mundo viver em harmonia, em paz, dentro de casa, dentro do apartamento, fora do apartamento, todo mundo viver tranquilamente dentro de um condomínio. Olha só, estamos ao vivo nesta terça-feira, às 21h05, conversando com o Rafael Zanin, empresário do segmento de condomínios, e com o cirurgião dentista da Oral Unique, Dr. Vinícius de Souza. A lei reconhece o estupro simples em que se força o contato sexual desde 1830. No Código Penal de 1940, o crime é cometido contra menor de 14 anos e a punição é de 20 anos de prisão. Doutor Vinícius, por que ainda no Brasil acontece com uma parcela muito grande da nossa sociedade, conhece o fato e muitas vezes faz vista grossa? O estupro, ele anda de uma maneira muito rápida em algumas regiões do sul do país e no sudeste. Por que ainda isso acontece? Quando a gente olha uma abordagem dessa, né, que seria o estupro, que é algo tão inadmissível ou até mais, né, é completamente inapto a pensar nisso no século XXI, a gente tem que olhar um pouco o histórico da nossa sociedade, né, Geraldo? Então a gente tem que entender que a gente vem numa sociedade extremamente machista, onde muitas vezes as pessoas olham como culpada a vítima, e isso a gente tem que quebrar isso, né? Não existe motivo, não existe justificativa nenhuma no mundo para se justificar um ato tão criminoso. Então, são paradigmas da nossa sociedade que a gente tem que ir abolindo para a gente conseguir viver numa sociedade ainda melhor. Agora, você que também, lá no condomínio, você já, nesse anos de experiência, algum fato parecido de estupro em condomínio, Rafael Zanin? Olha, Geraldo, já ocorreram, tá, alguns, e por incrível que pareça, Geraldo, houve aí uma revolta, né, muito grande aí quando realmente foi constatado, né, foi uma revolta muito grande dentro dos condomínios, né, porque o pessoal realmente acaba tomando as dores ali das vítimas, né, e o pessoal às vezes tanto aí quem sofre, quem comete é conhecido às vezes no condomínio, né, o pessoal por conta da vivência, né, no mesmo residencial, todos às vezes se conhecem, né? E quando isso ocorre, realmente vira aí um caso aí generalizado, então muita gente aí toma a frente dos casos, né? Vai até a delegacia, presta ocorrência, presta justificativa às autoridades, então é algo que é complicado, Geraldo, porque quando ocorre dentro de um condomínio, acaba viralizando e mobilizando todo mundo praticamente do condomínio. Né? Então é algo que às vezes foge um pouquinho ali da questão do sigilo, né? Mas é algo que, se aconteceu realmente, não tem jeito, né? O juiz, o delegado, todo mundo tem que investigar como foi, o que aconteceu, como ocorreu, e acaba que, né, o pessoal todo às vezes se envolve no caso, tá? Mas é algo que realmente a gente volta a fixar de novo. Se ocorrer, tem que denunciar, tem que procurar o síndico e as autoridades. Estamos ao vivo às 21h10. Olha só, o país tem recorde com 1.954 mortes por Covid-19 em 24 horas. No estado de São Paulo, você que me acompanha nas redes sociais, o estado de São Paulo está na fase vermelha. Doutor Vinícius, precisava chegar a esse ponto? Não precisava, né, Geraldo? Se lá a gente está vivendo essa pandemia faz um ano já, então desde
há um ano atrás, as recomendações da OMS vêm sendo feitas, é a mesma coisa lá de trás até agora. Então, assim, não precisaríamos, não deveríamos estar passando por isso de novo, né? Se o Brasil se os nossos governantes tivessem feito o papel deles, que é proteger a nossa sociedade, desde o início, organizando todo esse planejamento para que a gente não fique desorganizado como população, seria muito mais fácil e a gente estaria muito melhor. Rafael Zanin, estamos reféns daquelas pessoas que não respeitam as determinações? Com certeza, Geraldo. Conforme também o doutor falou, eu acho que existem dois culpados, né? O governo, né, em fiscalizar, né, a questão aí do pessoal que realmente descumpre todas as normas e regras aí de distanciamento, enfim, de convivência durante a pandemia, e também parte da população, né, Geraldo? Né? Então, a população ela tem que entender que realmente o momento não é de farra, não é de festa, né? Todo mundo tem que se resguardar, né? Tem que evitar aglomeração, né? Muitas festas, né, Geraldo? Ao longo desse final e começo de ano, muitas festas clandestinas, a gente viu aí matérias na TV, o pessoal ficava tudo aglomerado, de porta fechada, num calor abafado, né? No Rio de Janeiro, várias festas, né? Agora também, recentemente, algumas aí durante a fase do Carnaval também ocorreram. Então fica complicado, Geraldo. Então a nossa população também não ajuda, né? Agora, algo que está sendo discutido nas redes sociais, ônibus e metrô, doutor Vinícius, continuam superlotados. E aí? A questão do ônibus e metrô seria muito simples e muito lógico, né? Seria diminuir o número de passageiros e aumentar o número de transportes, né? Aumentar a frota de ônibus, fazer escalas de metrô, se assim possível, de uma forma que abasteça toda a população e não gere essa aglomeração. A população ela precisa trabalhar, Geraldo. Então, o meio de transporte que ela tem é o ônibus e é o metrô. O foco vai continuar. Vai acontecer, só que cabe aos governantes exigirem que as empresas de ônibus, por exemplo, aumentem suas frotas, aumentem a carga de ônibus, para que diminua o número de pessoas por ônibus, né? Então, assim, seria mais fácil. Agora, diminuir o número de ônibus e querer que diminua o número de pessoas dentro dele não faz muito sentido, porque a pessoa vai ter que pegar o ônibus. Então, entre perder o trabalho e a pessoa acaba aí tendo que ir de ônibus igual. Rafael Zanin, o problema vai continuar existindo porque todos os dias a mídia mostra ônibus e metrô superlotados. O que adianta ter fase vermelha? Geraldo, e os ônibus e metrôs também é um ambiente ali que todo mundo fica aglomerado, né, Geraldo? Sim. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer esperar mais 30 minutos ou 20 minutos até o próximo ônibus chegar, né? Sim. Ou até o próximo metrô chegar. Já quer se espremer lá e acabar entrando, então fica complicado. Causa aglomeração. Então, conforme também o doutor falou, as empresas de transporte têm que botar mais ônibus na rua, né? Metrô, eu acho que é uma logística diferenciada, né? Colocar mais metrô aí nos trilhos, eu acho que vai ficar complicado, mas é algo que as empresas, né, relacionadas aí ao transporte têm que avaliar, têm que apurar e tentar, de alguma forma, fazer com que o pessoal pratique o distanciamento dentro do ônibus. E é difícil, né, Geraldo? É muito difícil, é algo que é complicado. Mesmo na fase vermelha a gente vem observando aí essas aglomerações. Estamos ao vivo nesta terça-feira com os nossos convidados, Dr. Vinícius de Souza, cirurgião dentista da Oral Unique, e também Rafael Zanin, ele que é empresário do segmento de condomínios. Senhores, esta semana o Supremo Tribunal Federal, de maneira monocrática, o ministro Edson Fachin anulou todas as decisões da Justiça Federal, dando ao ex-presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, condições de disputar as eleições do próximo ano. Doutor Vinícius de Souza,
esse tipo de comportamento da justiça brasileira não vai passar mais uma vez uma imagem que no Brasil pode tudo? É muito complexo a gente falar disso, Geraldo, porque isso é uma coisa que os ministros já sabem dessa irregularidade desde que começou o processo do Lula. Então, isso vem há 4 anos. O porquê agora, né? Então, a gente tem que pensar que é bem complexo. A justiça brasileira, ela é lenta, ela tem vários processos e, infelizmente, ali tinha essa irregularidade, mas eles sabiam dessa irregularidade desde o início. Então, por que não verificar, fazer certo e fazer agora? O que vai acontecer? Vão iniciar os novos processos, daqui a pouco os crimes prescrevem por conta do tempo. E outra, por conta disso, abre brecha para um monte de gente vir na mesma lei aí, vir no mesmo caminho, e aí a gente tem coisas bem complicadas aí no nosso país, e é aquilo que eu falei, a gente tem que buscar nossos políticos mais preparados, para que a gente não passe por isso, que é o que o Brasil está passando hoje, que é uma falta de educação, uma falta de respeito com o próprio povo brasileiro. Rafael Zanin, o que você acha da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal em anular todas as decisões da Justiça Federal, dando condições ao ex-presidente Lula a ser candidato das eleições do ano que vem? Olha, Geraldo, é difícil de entender, né? É difícil de entender, né? Esse processo já se arrasta há tanto tempo, já foram várias decisões e apurações, e no final, né, tem aí toda essa questão que deixa a gente chateado, né? Parece que a justiça às vezes não, né, demora e às vezes a gente não vê um resultado, né, efetivo. Então é complicado, Geraldo. Eu acho que a gente não pode esquecer do que aconteceu, né? O brasileiro às vezes tem o costume de esquecer o nosso passado, né? Como foi as gestões anteriores, né? Como foi aí todo a Lava Jato, enfim, tudo que veio aí à tona na mídia. Então eu acho que vale de experiência pra gente, de que caso aí os candidatos venham aí se reeleger, eu acho que o público, né, o povo tem que decidir de maneira consciente se quer ou não novamente aí o pessoal à frente aí do nosso governo. Mas eu acho que, Geraldo, é triste receber essa notícia, né? Eu acho que é nadar e morrer na praia. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Olha só, deixa eu apenas recebi uma informação aqui em relação à justiça brasileira, que acaba de chegar aqui. Aliás, desculpem, é a votação da PEC do novo auxílio para as pessoas no valor de R$200. A Câmara decidiu suspender a votação no dia de hoje, né? Agora, para a gente fechar, eu perguntaria a vocês, esse auxílio emergencial, ele vai ajudar, olha, está ajudando em alguma coisa a população de baixa renda, doutor Vinícius? De certa forma, com certeza sim, né? Mas como o Brasil ele é um país muito grande, acaba facilitando esse monte de desvio de dinheiro público. E quando eu falo desvio, eu não falo só dos nossos governantes, eu falo da própria população que às vezes não precisaria do auxílio e pega o auxílio para, sei lá, fazer um churrasquinho com os amigos, que a gente sabe que isso aconteceu. Então, com certeza, o auxílio emergencial ajuda essas famílias de baixa renda, mas eu me pergunto se R$200 vai fazer alguma coisa no orçamento dessas pessoas, né? Com certeza vai, porque é R$200 a mais. Sim. Mas hoje, com o preço que está tudo, né? O que a gente faz com R$200 hoje em dia? Muita pouca coisa. Então, esse auxílio emergencial, ele tem que ser dado para poder auxiliar essas famílias, mas deveria existir uma forma com que fosse melhor averiguado para quem está sendo distribuído esse dinheiro, para realmente ter uma eficácia correta. Olha só, funcionários do Banco Itaú foram demitidos porque
receberam de forma indevida esse recurso. Rafael Zanin, você acha que essa PEC emergencial resolve de imediato a solução da população de baixa renda? Olha, Geraldo, eu acho que não resolve, ajuda, né? Porque, conforme você até comentou aí na notícia do pessoal do Banco Itaú, né? Não só eles, mas muita gente também recebeu. Servidores. Muita gente recebeu. Então, foi mal, né, distribuído essa verba, né? Eu acho que, como foi tudo feito às pressas, né, no início aí da pandemia, eu acho que não houve ali um sistema bem eficaz, uma gestão da distribuição. Então é aquilo, Geraldo, ajuda, poderia até ser mais do que esse valor, né, para quem realmente merece, né? Então, para quem precisa, para quem é necessitado. Tem gente, Geraldo, que realmente perdeu o emprego, né? Tem gente que realmente está necessitado, não está numa situação boa, né? Então é justo sim receber esse auxílio, ou até mesmo um valor ainda a mais do que isso, né? O que não é justo, Geraldo, é ver gente que realmente trabalha, tem carteira assinada, não está passando necessidade, e receber isso. Está com um emprego bom, né? Está com um valor bom recebendo, né, em carteira, e receber o auxílio. Então isso que não é válido, né? Tá certo. Em 1 minuto eu volto nas minhas considerações finais e os agradecimentos dos nossos convidados. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta aqui no intervalo, aqui é Business, intervalo Business. Gente, no programa de hoje, simplesmente maravilhoso, discutimos aqui temas importantes. Quero agradecer logo o Dr. Vinícius Souza. Tem gostado da sua participação, com a avaliação que você faz? Geraldo, primeiramente eu agradeço o espaço, né? Agradeço a parceria aí da gente trazer um pouco mais de informação para os nossos telespectadores. E comunico então que eu vou estar aqui toda semana, então... se tiverem alguma dúvida referente à odontologia, referente a implantes, qualquer tratamento odontológico, estou aqui para ajudar vocês a tirar essas dúvidas e é um prazer enorme estar aqui, Geraldo. Muito obrigado. Toda terça-feira o doutor Vinícius de Souza com a gente, tirando as suas dúvidas e participando desse debate, né? Agora, Rafael Zanin, por favor, Lucas Braga, coloca o GC do cara, porque senão ele vai ficar perguntando se ele não tem nome. É com você. Olha o seu nome lá. Geraldo, obrigado mais uma vez pelo convite. Mais uma terça aí ao vivo, né? Pois é. Obrigado, pessoal de casa, aí, por nos assistir, pela audiência. Mande, você que mora em condomínio, mande para nós a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento, né? Teremos muita... vontade aqui, todo mundo que manda, a gente sempre tenta aqui colocar no ar. E Geraldo, mais uma vez um abraço a todas as telespectadoras, Sim. as mulheres, que ontem foi o Dia da Mulher, né? Obrigado aí pela presença, estaremos aí na próxima terça-feira novamente, no mesmo canal, no mesmo horário. Obrigado.
Obrigado, Rafael Zanin. Obrigado, doutor Vinícius Souza. Obrigado, Lucas Braga. Felipe Paio, Timaço. Você sempre acompanha no Facebook do Guarulhos em Destaque. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.